Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu vou compartilhar 3 opções de fundos imobiliários de tijolo para você investir sem medo. E por qual motivo você pode investir neles sem medo? Historicamente, são excelentes fundos imobiliários para se poder investir. Tem também excelentes gestoras que no decorrer de todo esse tempo têm mostrado gerir muito bem esses fundos imobiliários. E no longo do tempo, esses fundos imobiliários se mostraram ser muito eficientes, têm um desempenho muito bom. Então são ativos que valem muito a pena você investir. São ativos também que têm bons inquilinos, uma quantidade muito grande de imóveis. Então, características que traz assim uma boa segurança na hora de você investir em cada um deles. Então dessa maneira, de certa maneira, você pode investir sem medo, porque historicamente são fundos que valem muito a pena. Então, se você está procurando fundos imobiliários de tijolo seguros e rentáveis para poder investir, vou mostrar aqui 3 excelentes opções que você tem, beleza? E como sempre, antes de investir em qualquer fundo imobiliário, estude, analise, para que assim você possa fazer uma boa escolha. O primeiro fundo imobiliário, pessoal, é um fundo de logística, o HGLG11, bastante conhecido por muitos de vocês. Atualmente sendo negociado aqui no preço de R$ 161 aproximadamente, dividend yield aqui na casa dos 8,87%, P sobre VP de 1,02 e liquidez média diária na casa aqui de 6 milhões. Atualmente é um fundo que tem um patrimônio aqui de 5,3 bilhões de reais, então nota-se que é um fundo realmente muito grande. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que seu último rendimento foi de R$ 1,10 por cada cota. Aqui no relatório gerencial atual, podemos ver que todos os imóveis que o fundo tem, soma-se uma área total aqui de 1,4 milhões de metros quadrados. Então é um fundo realmente que tem vários imóveis. Conta também com um pouco mais de 481 mil cotistas. Sua alavancagem atualmente está na casa aqui dos 12% e o fundo apresenta uma alavancagem física e financeira de 4,7%. Aqui podemos ver os ativos imobiliários, no caso os imóveis que atualmente o HGLG11 tem. Então ele vai mencionar aqui o nome dos seus principais. Daqui até aqui eu contei 17 e ele menciona aqui que tem mais 10. Então, provavelmente são 27 imóveis que o HGLG11 tem atualmente. E podemos notar também que a maioria desses imóveis estão localizados aqui no estado de São Paulo, muito próximo aqui da região metropolitana. Então, estão muito bem localizados. Com respeito à sua vacância física, podemos ver como ela vem diminuindo no decorrer do tempo. Então, isso é bastante positivo. Atualmente próximo aqui dos 5%, então isso traz assim uma maior receita para o ativo, já que ele conta com mais inquilinos. Se descermos mais um pouquinho aqui também, podemos notar que ele usa o índice PCA e o índice IGPM para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. E todo mês tem aqui algum tipo de reajuste. Além disso, aqui a gente pode ver sua exposição por locatários. No total, o fundo conta com 117 inquilinos, então uma quantidade realmente muito grande. E aqui ao lado a gente pode ver alguns dos seus principais, Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, entre outras empresas. Ele tem excelentes inquilinos. E aqui no final do relatório gerencial a gente pode ter mais algumas informações sobre cada um dos ativos que atualmente ele tem. E tem como você abrir aqui uma página para poder ler um pouquinho mais sobre cada um dos imóveis. Então ele menciona aqui o nome do ativo, a localização, o tamanho de cada um deles, a participação no fundo. Podemos ver que na sua grande maioria, os imóveis são 100% do HGLG11 e ele mostra também se esse ativo ele apresenta algum tipo de vacância atualmente. Então é um fundo que realmente vale muito a pena aí você investir. E o mais interessante do HGLG11, se descermos aqui, ele é um fundo que teve início lá no mês de junho de 2010. Então já faz aí mais de 14 anos de existência, já passou por várias fases boas e ruins e é um fundo que vem se desempenhando muito bem. Além disso, tem como gestão aí o pessoal que era da Credit Suisse, que era uma das melhores gestoras de fundos imobiliários que existia. Lembrando que a Credit Suisse ela foi comprada pela Pátria. O segundo fundo, pessoal, de tijolo é o ALZR11, atualmente sendo negociado aqui na casa dos R$ 107,71, dividend yield de 8,73%, P sobre VP de 1,01 e liquidez média diária na casa aqui de 2 milhões. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que esse ativo tem um patrimônio de 1,3 bilhão de reais, então também é um fundo muito grande. E seu último rendimento pago para os cotistas foi no valor aqui, de 76 centavos por cada cota. Não é um ativo que paga rendimentos altos, porém é um ativo muito seguro para se investir. Você tem ali uma tranquilidade muito grande de se investir nesse ativo. Ele teve início lá no mês de janeiro de 2018,
então já faz aí um pouco mais de 6 anos de existência, e tem aqui como gestora a Aliança, que atualmente, na minha opinião, é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários que atualmente existe. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, no relatório gerencial, podemos conhecer um pouquinho melhor sobre os ativos que atualmente ele tem. Ele tem aqui 19 ativos, ele menciona aqui o nome do ativo, juntamente com a sua localização, e ele menciona também quem é o seu inquilino. Então a gente vê aqui boas empresas, né? A Coca-Cola, a Bauducco, a Elict, Mercado Livre, BRF, entre outras empresas. Aqui ao lado a gente pode conferir que sua vacância física e financeira atualmente está totalmente zerada, então todos os seus imóveis estão totalmente ocupados, isso é muito positivo. Ele menciona aqui também que a localização dos seus ativos, a sua grande maioria, 71%, estão localizados lá na Grande São Paulo, então muito bem localizados. E o mais interessante desse ALZR11 é que ele é um fundo de tijolo híbrido, então ele tem aqui diferentes tipos de imóveis, edifícios comerciais, galpões logísticos secos, também refrigerados e assim por diante. Então esse é um grande diferencial aqui do ALZR11. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito ao ramo de atividade dos seus inquilinos, então ele também é bastante diversificado. Podemos ver que ele tem empresas aqui de atuação no setor de alimentos e bebidas, especialidades químicas, medicina, educação e assim por diante. Aqui ao lado também a gente pode ver que a média de duração dos seus contratos são longas, de aproximadamente 9 anos. Contratos longos nos ajudam assim a ter uma previsibilidade para rendimentos futuros. Então a LZR11 é outro excelente fundo imobiliário para poder investir sem medo, o que no decorrer de todo esse tempo mostrou aí ser um fundo muito eficiente. E por último, pessoal, temos aqui o HGRU11, atualmente sendo negociado na casa dos R$ 127,59, dividend yield de 10,11%, P sobre VP de 1,02, liquidez média diária aqui na casa de 3,5 milhões. Se descermos aqui, podemos notar que é um fundo que tem um patrimônio de 2,3 bilhões de reais, então também um fundo muito grande. E se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento pago para os cotistas foi no valor de 85 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial, correspondente ao mês de julho de 2024, como eu havia mencionado sobre os fundos da Credit Suisse, foi vendido aqui para a Pátria. Atualmente a gestão é feita pela Pátria, porém um time que era da Credit Suisse passou para a Pátria. Atualmente, pessoal, podemos notar que ele conta aqui com 203 mil cotistas, ele tem uma área bruta locável aqui pegando todos os imóveis, de 403 mil metros quadrados, e sua alavancagem no momento está de 3,7%, uma alavancagem muito baixa. E também sua vacância física atualmente representa aqui 1,3%, então isso corresponde aqui a espaço vago nos seus ativos. E vacância financeira atualmente totalmente zero. 3 pontos interessantes aqui com respeito a esse fundo é com respeito à sua evolução de vacância física e também seu aluguel. Então aqui ele menciona o seguinte: o aluguel por metro quadrado do setor educacional, então daqueles ativos que é voltados para o setor educacional. Podemos notar que essa coluna aqui, na cor azul, vem aumentando no decorrer do tempo. Então o aluguel médio pago pelos seus inquilinos pelo metro quadrado, no decorrer do tempo vem aumentando, vem se valorizando, então isso é positivo. Também seu aluguel médio do setor varejista também vem aumentando no decorrer do tempo, que é essa cor aqui azul marinho. Em agosto de 2023 estava aqui de R$ 26,8 por metro quadrado e agora R$ 28,1 por metro quadrado. E com respeito à sua vacância física, sempre vem aqui permanecendo na faixa de 1%. Então é um fundo que historicamente tem uma vacância muito baixa. Com respeito ao vencimento dos seus contratos, a média aqui de duração dos seus contratos é de aproximadamente 9 anos, então são contratos com uma duração longa. Isso traz aí uma maior estabilidade para o ativo. Aqui a gente pode ver os meses de reajuste juntamente com os indexadores usados para poder fazer esse reajuste. Na maioria aqui ele usa o índice IPCA. Aqui ao lado também a gente pode ver alguns dos seus principais inquilinos. No total ele conta aqui com 18 inquilinos, porém os seus principais são a Carrefour, a Edux, Anima, Pernambucanas, entre outras empresas. Então, de modo geral, ele tem aí excelentes inquilinos. E ele conta também, pessoal, com 3 tipologias de imóveis. Então ele tem imóveis aqui voltados para o setor educacional, então empresas que têm atuação nesse segmento, para o setor varejista, vestuário e também para o setor varejista alimentício. Aqui também a gente pode ter mais algumas informações sobre cada um dos imóveis que atualmente o fundo ele conta. Podemos notar o nome do ativo, a sua localização, o seu tamanho e a participação do fundo em cada um deles, além do segmento de atuação
e mostra também aqui com respeito à vacância. Se descermos aqui, podemos ver que ele tem uma quantidade realmente bastante significativa de ativos imobiliários. Então ele é um fundo grande, bem diversificado. Isso é muito positivo para quem investe e para quem já é investidor no HGRU11. No total eu contei aqui 69 ativos que o HGRU11 atualmente ele tem. E como eu já havia mencionado, ele era gerido pela Credit Suisse. É um fundo que teve início lá em abril de 2018, então já faz aí mais de 6 anos de existência. Já passou também por fases boas e ruins e mostrou sua alta eficiência. Então é um fundo que a gente pode investir aí tranquilamente e sabe que no decorrer do tempo vai ser muito bem recompensado. Então, pessoal, eu mostrei aí 3 excelentes fundos imobiliários de tijolo que atualmente temos disponíveis para poder investir. Deixe aí nos comentários se você já investe em algum desses 3 que eu mencionei, ou se está pensando em investir. Como eu falei, são excelentes fundos imobiliários, excelentes gestoras, fundos que já têm um bom tempo de existência e se mostraram ser um dos melhores fundos de tijolo da atualidade. Então, são ativos que vale a pena você estudar e quem sabe investir, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.